Segundo Nietzsche, em sua obra O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, a arte é a expressão máxima da vida. A arte existe antes da história e da cultura, ou seja, a arte é inerente à vida. Portanto, a arte é a própria vida. Desse modo, existe uma força entre os opostos, apolíneo, razão e ordem, e dionisíaco, emoção e desordem, que se atraem formando vida. A referência do filósofo a esses dois símbolos da mitologia grega, Apolo, deus da perfeição, e Dionísio, deus do vinho e da festa, é para exaltar a arte grega, isto é, a tragédia grega. Para o filósofo, esse tipo de arte representa a verdade da vida, porque apresenta a vida como ela é. Dionisicamente falando, a vida é uma grande festa, que deve ser festejada sempre na arte de viver. As forças opostas referenciadas são o cosmos da vida. Que arte para mim, a arte é a medida que equilibra a vida, né? Que equilibra as coisas. A arte é como se fosse, eu penso a arte como uma espécie de força que mantém a vida funcionando, que mantém as coisas em equilíbrio. Sem uma força sem a qual a vida não seria possível. A arte, para mim, fora a característica que tem para o conjunto da população, para mim também é o meio de vida, né? Eu vivo da arte, o único trabalho que eu fiz na minha vida é ser artista. Então, para mim, a arte é minha roça, como seria a roça do trabalhador da terra, entendeu? Eu, dentro da arte, estou em casa. Eu trabalho com arte, quando eu trabalho com cinema, e eu me submeti a... eu quero viver disso, eu trabalho com isso, a minha vida é isso. Eu passei a partir do momento que eu comecei a estudar e comecei a me identificar com a área de cinema e a área de animação especificamente, eu comecei a olhar as coisas da vida de uma forma muito diferente. Então, quando eu passo no restaurante, quando eu passo no shopping, quando eu passo no estabelecimento, assim, quando eu passo numa praça, eu vejo as coisas de uma forma muito mais diferente de antes, que eu não tinha consciência de arte, não tinha um estudo mais aprofundado, mas hoje eu olho para as coisas de uma forma muito mais puxando pro surreal, sabe? Como a arte está presente nessas coisas pequenas e nas coisas grandes. Na forma como a pessoa se veste, na forma como a pessoa interage com a outra, na forma como aquele prédio está estruturado, na arquitetura, na forma como eu escuto os sons do centro da cidade, os sons da vida, sabe? Então, é muito abrangente, o que é arte para a vida, porque tá muito espalhado, tá muito amplo a arte hoje. Segundo Nietzsche, a arte é a força da vida. Todas as forças se referem à própria vida, isto é, aos ciclos da vida, como nascer, crescer, se subsistir, reproduzir e morrer. A existência da arte é uma coisa muito louca, porque eu, particularmente, eu consigo... Vai dar um exemplo aqui. Eu consigo imaginar uma sociedade em que não haja escrita, mas eu não consigo imaginar uma sociedade em que não haja música. Eu não consigo imaginar uma sociedade em que não haja uma manifestação artística, como a música, por exemplo. Tamanha é, no meu modo de pensar, a necessidade necessidade da arte. A arte enquanto necessária na vida e na sociedade, na história da humanidade. Não consigo enxergar como se daria a vida sem arte. Embora eu consiga imaginar em devaneios meus a vida sem diversas outras coisas. A música é um dos 7 elementos principais que conformam a arte cinematográfica, né? Então, a música faz parte, dizem que foi a primeira, né? A primeira das artes. Depois vieram as outras, as artes plásticas, né? A dança, a música organizada, o canto, né? A literatura, também dividida em tantas áreas, isso e aquilo. Então, eu acho que a música veio para dar o tom, mas é indivisível de todas as outras artes. Agora, eu acho que a música ela tem um papel fundamental
porque a música ela traz uma sensação, pra mim, de inspiração muito forte. Então, tipo, a sensação que você tá tendo, o momento que você tá passando na sua vida, ela te faz buscar uma trilha sonora. Poxa, agora eu quero escutar essas músicas. Aí tem um outro momento na sua vida, sei lá, na outra semana seguinte, você tá passando por outras coisas na sua vida e você não quer mais escutar aquilo que você escutou antes. Aquilo que você escutou antes, você não tá mais afim. Não é que você esteja enjoado, que você não goste mais, mas aquilo não vai te trazer mais aquela sensação de antes. Então você já procura outras músicas. Tá entendendo o que eu quero dizer? É como se, dependendo de como você se sente, da sua emoção, principalmente pra mim que não principalmente pra mim, pra mim, que trabalho com inspiração, trabalho com obra de arte, trabalho escrevendo um filme, escrevendo uma série, ou precisando, tipo, poxa, eu tenho que escrever essa cena de terror. Aí eu vou lá e procuro uma música que me pulsa essa ideia de terror, e aí eu fico já pensando, imaginando. De acordo com o livro, a música nos oferece momentos de verdadeiro sentimento, pois só a música colocada ao lado do mundo pode nos dar uma ideia do que deve ser entendido por justificação do mundo como fenômeno estético. Percebe-se que a vida sem a música é simplesmente um erro, uma tarefa cansativa, um exílio. Eu acho que a coisa tem se dado de forma muito fluida e as pessoas, e ao longo do dia, mesmo que não se perceba, mesmo que não se perceba, não se tenha essa interação de fato percebida, assim, de estou tendo contato com a arte, estou fazendo arte, estou percebendo arte, estou sentindo arte. Mesmo quando isso não é percebido, a coisa está aí, a arte está aí. A arte de um museu, a arte de ir a um cinema, ou a arte de parar num sinal e ver uma apresentação de malabares, ou a arte do riso, a arte de contar piadas, a forma de perceber a arte, ela tá cada vez mais maleável ao longo do dia das pessoas e as pessoas têm tido esse contato, assim, o contato ele há ao longo dos dias e todos os dias, em qualquer momento. Eu acho que hoje, assim como as pessoas não conseguem mais respirar sem oxigênio, viver sem água, alimentos, a arte se transformou num produto tão essencial para a vida da humanidade que sem ela não haveria humanidade. Eu acho que a salvação dos homens está na arte e não na política. O filme Aquarius é um filme que justamente denuncia um fato da especulação imobiliária desenfreada. Acho que todo gesto artístico é por natureza político. Então, me parece que é uma consequência dialética. E, por exemplo, agora o Gödel está envolvido numa truculenta ação que ele tentou com o ministro da Cultura influenciar no IFAM para poder liberar um espigão de 24 andares em Salvador numa área de preservação histórica, artística e cultural. Então, me parece que isso é o que faz a coerência. O Fora Temer é natural, todos falamos Fora Temer. Eu, em qualquer ato público onde eu sou convocado, falo, em primeiro lugar, Fora Temer. Então, que eles falassem Fora Temer não pode ter sido um motivo. O motivo, a retaliação certamente veio pelo assunto do filme. E o assunto do filme é contrário à especulação imobiliária, que prefere colocar na frente do desenvolvimento humano o desenvolvimento econômico e financeiro dos patrocinadores. Eu vejo muito relato pela internet, por exemplo, de pessoas que estavam passando uma situação horrível, mas aquela música daquele artista fez ela sair dessa situação. E aí ela manda uma mensagem para esse artista falando assim: olha, eu queria te falar que eu tava em depressão, mas a sua peça de teatro fez eu sair dessa depressão total.
E é engraçado porque recentemente eu vi... eu nem lembro do artista, eu nem lembro exatamente o que aconteceu, mas resumidamente era um cara que tinha acabado de se encontrar como gay, e ele foi contar pra sua família, e os pais dele super rejeitaram ele, mandaram ele pra fora de casa, e ele ficou puto e deu tudo errado na família, mas aquele pai dele assistiu uma peça de teatro sobre LGBT, sobre a sensação LGBT, sobre a situação, e ele entendeu o que o filho estava passando, entendeu? Então ele voltou e pediu desculpas pro filho, porque aquela peça de teatro fez ele se tocar da burrice que ele tinha feito, de ele ter sido preconceituoso, de ter sido escroto, ter feito o que fez. Tipo, a arte foi uma forma de criticar a atitude dele, ele refletir, se tocar e pedir perdão. Então eu acho que a forma de arte, a obra de arte, seja cinema, seja música, seja peça de teatro, seja um desenho, ele tem seu pensamento, sua ideologia. Da mesma forma, um cinema, você assiste aquele filme, aquele personagem, coincidentemente, está passando pela mesma situação que você, e aí ele dá a volta por cima, e você fala, poxa, aquele personagem deu a volta por cima, eu consigo dar a volta por cima também. Na obra O Nascimento da Tragédia, a arte é algo inerente à vida, isto é, partindo do pressuposto por ele analisado sobre noção central de vontade de poder, a arte significa o que é a vida. Assim, eu vejo o conceito de artista de forma muito maleável também, assim, de forma que artista não é só, sabe, aquele auto-intitulado ou já percebido artista. Artistas somos todos nós. E eu penso que o processo de criação de qualquer artista, seja qual for a sua arte, eu penso que ele se dá primeiramente através do seu processo, do processo pessoal de perceber a vida. Assim, eu costumo dizer que, eu costumo pensar que é preciso estar com os olhos e os ouvidos bem abertos e andar por aí com os olhos e os ouvidos bem abertos. Bem, o processo de criação no artista faz parte da sua própria existência. Eu acho que o artista, um dos momentos que mais cria é quando dorme e sonha, né? Mas também nós costumamos sonhar acordados. E acho que o processo de criação do artista é um sinfim com continuidade permanente e absoluta. Todos os nossos movimentos, quando somos artistas, tem a ver com a criação artística, com a criação da arte. O produto desse convívio permanente é o chamado produto artístico, que pode ser filme, pode ser poesia, pode ser literatura, pode ser apenas um gesto de um ator. Mas eu não posso, não é impossível ditar como é um processo de criação. Cada artista tem o seu. Tem gente que super se droga e cria uma música incrível. Então, tipo assim, a gente pega, sei lá, vários artistas da década de 60, 70 e 80 que tiveram altos envolvimentos com drogas, mas aquilo era porque pra eles abria a cabeça de uma forma que, mano, se eu preciso dessa droga pra poder criar, pra poder produzir. Então, tipo, pra eles ali era fazer parte do processo de criação usar droga, entendeu? Segundo Nietzsche, é através do sonho da embriaguez que ficamos só com o nosso inconsciente e nos libertamos de toda e qualquer lei. Por isso nasce algo verdadeiro, algo que vem de dentro, sem influência de fora. Assim como a dor, pois é no momento de dor que olhamos para o nosso eu interior. Nietzsche recuperou dos gregos a oposição entre Apolo e Dionísio, pai das artes plásticas o primeiro e da arte musical o segundo. Estas divindades personificavam dois instintos, que antes de se exprimirem na arte, manifestavam-se naturalmente no homem,
um no sonho, outro na embriaguez. É o instinto apolíneo, encarnado em Homero, que cria o mundo de sonho e de beleza dos deuses olímpicos. Este mundo não deve, no entanto, levar a acreditar numa pretensa serenidade grega. Os gregos tinham, pelo contrário, uma perspectiva profundamente pessimista da existência, revelada pelos poemas pré-homéricos. Só puderam viver colocando diante deles um ecrã de imagens com a existência triunfante dos olímpicos. Esta criação pode ser interpretada de um ponto de vista metafísico. O ser é o uno original, sofrimento e contradição. Ele tenta libertar-se do seu sofrimento pelo êxtase de uma visão que constituía a aparência. A aparência é, antes de mais nada, um mundo empírico, mas depois, criando-se uma aparência de uma aparência, o sonho surge para mitigar o sofrimento original.